Uma das principais formas de se manter um bom diálogo no relacionamento é aceitar as diferenças entre as pessoas, as diferenças entre homem e mulher. Homem e mulher tem as diferenças ali hormonais, né, do próprio sexo masculino e feminino, mas não é só disso que nós vamos falar. As diferenças entre as pessoas são diferenças da sua história de vida, das suas crenças, dos seus valores. Crenças essas que não tem nada a ver com crenças religiosas. Muitas vezes aqui no nosso canal você vai ouvir falar em crença. Crença é tudo aquilo que você acredita sobre qualquer coisa. Se você acredita, por exemplo, que se você sair do banho quente e pegar um vento na janela e você vai gripar, se você acredita nisso, isso é uma crença. Muitas pessoas não acreditam nisso. E às vezes você pode acabar gripando só pelo simples fato de acreditar nisso. Então cuidado com as suas crenças, porque elas podem em algum momento ser limitadoras e em algum momento elas podem ser fortalecedoras. Então fique de olho nas suas crenças. Então voltando aqui, cada pessoa, cada ser humano, ela é composta, né, dentro de si, a sua identidade, a sua personalidade, por crenças, por valores, por história de vida. Muitas vezes, irmãos criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, não têm os mesmos valores e as mesmas crenças, porque desenvolvem a sua personalidade de uma outra forma, porque significam o fato e as realidades que percebem, que vêm na sua vida, de forma diferente. Então, por exemplo, tem irmãos gêmeos, inclusive, né, não só o fato de ser irmão, mas irmãos gêmeos, que percebem a vida de forma diferente, eles têm reações diferentes diante das situações, né? Então vamos supor, tem um vídeo muito interessante no YouTube de dois irmãos gêmeos, pequenininhos, 2 aninhos, assim, até menos, e um vai lá e mata uma formiga. Nossa, é o fim do mundo pro outro gêmeo. Por quê? Porque ele vê aquela agressão à formiga, né, o fato de matar a formiga, como ferindo o meio ambiente, machucando os animais, uma coisa horrível. E o outro não, o outro só está se defendendo, ele não entende por que o irmão chora tanto porque ele matou uma formiga, se ele só estava se defendendo daquele animal maligno que ia fazer tanto mal. Por que isso? Apesar de serem gêmeos e serem tão novinhos, né, não deve ter nem 2 anos de idade, eles significaram a mesma realidade de forma diferente. Isso por quê? Por influência da família e pela própria personalidade que cada um nasce. As pessoas são diferentes em si. Então, imagina se 2 crianças, né, de 2 anos, gêmeas, criadas pela mesma mãe, pelo mesmo pai, normalmente influenciadas pelas mesmas pessoas e pela mesma realidade, têm resultados de suas ações tão diferentes. Você imagina um casal com 10 anos de casado, a pessoa tem ali 30, 40 anos, você imagina uma família que tem pai, tem mãe e tem filhos. Quantas crenças e valores, quantas visões de realidade diferente, né? Eu gosto muito, deixa eu ver se eu tenho um papel, uma caneta aqui para mostrar para vocês, de uma figura, de uma imagem. Eu não sou muito bom em desenho, tá, gente? Mas eu vou fazer um desenho, um número, né, aqui para vocês. E essa imagem tem 2 pessoas, uma de cada lado. Se eu conseguir, vou colocar aqui na edição do vídeo. E uma pessoa fica aqui e a outra pessoa fica aqui. E para uma pessoa isso aqui é 6 e para outra pessoa isso daqui é 9. E elas ficam ali entre si, brigando. E qual é que tem razão? As duas têm razão. É um 6 ou um 9? É um 6 e é um 9. Depende do ponto de vista. Por isso que precisamos respeitar as diferenças, não só entre homens e mulheres, mas respeitar as diferenças que temos na família, por conta da individualidade de cada ser que ali está. E às vezes um problema que é muito pequeno pra gente pode ser muito grande pro outro. Quantas vezes entre atrito de irmãos, de pais e filhos, de marido e mulher, a gente fala, nossa, fulano fez uma tempestade em um copo d'água. Pra gente aquilo é um problema pequeno, mas pro outro aquilo é um problema grande. E ainda, além de falando de crenças, tem outra coisa que difere muito os seres humanos, que são os valores. Eu tenho vídeos falando só sobre valores, mas eu vou falar bem rapidamente aqui. Valor é tudo aquilo que importa pra mim. Se para mim família é importante, espiritualidade é importante, trabalho é importante, toda vez que alguém ferir algum dos meus valores, eu vou ficar chateada, eu vou ficar brava. E esse é um dos motivos, único motivo, pelo qual as pessoas brigam. As pessoas brigam porque elas ferem os nossos valores. Então, se alguém ferir o meu valor,
Às vezes eu não vou brigar, porque eu sou educada, mas eu vou ficar chateada, eu vou ficar explosiva comigo mesma, vou ficar sem paciência comigo às vezes. Por quê? Porque alguém feriu o meu valor de ponto que eu não consegui contornar a situação. Então vamos supor, você tem filho, né? E alguém vai lá e fala muito mal do seu filho, sem razão, né? Às vezes critica, faz críticas, não só críticas, mas fere o seu valor família. E aí, como que você reage? Ou você vai brigar com aquela pessoa, vai bater, vai parar de conversar, ou você vai ficar muito chateada. Normalmente eu fico muito chateada. Eu não sou a pessoa de ficar revidando. Também não fico guardando, mas no primeiro momento, dependendo da pessoa que fere o meu valor, porque tem isso ainda, né? Às vezes uma pessoa estranha vira e fala mal do meu filho, não vou dar a mínima, ela não conhece o meu filho. Mas uma pessoa de casa falar mal do meu filho, aí às vezes eu já... Né? Então tem isso ainda. Além da pessoa ferir o seu valor, você dá um grau de importância muito maior para uma pessoa que é importante para você. Então, se a pessoa que é importante para você ferir um dos seus valores, nossa, a briga é certa. Então, por exemplo, respeito é muito importante para mim, igualdade, justiça é muito importante para mim. Então, toda vez que dentro da minha casa alguém é injusto, eu fico chateada. Toda vez que alguém falta o respeito na minha casa, eu fico chateada. Quando eu falo minha casa, não me refiro só ao meu lar, minha família, né? Para quem não me conhece, somos eu e meu marido. A gente tem um filho de 3 anos e agora eu estou esperando outro. Então, a nossa família agora já tem 4 pessoas. E a gente, quando eu falo minha família, às vezes não me refiro só a nós 3, né, a nós 4, mas eu me refiro também à extensão, né, dos parentes, porque eu tenho uma convivência muito grande com os meus pais, com os meus irmãos, cunhados e primos, né, enfim. Então a gente tem essa afinidade muito grande. Então, às vezes a família, quando eu falo família, eu me estendo um pouco pela proximidade, né? Eu sou descendente italiano é tudo grudado e unido mesmo. Então a gente precisa respeitar muito essa diferença e reconhecer essa diferença de ponto de vista quando a gente for dialogar, até pra gente dialogar de forma empática, né? Com empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia não é ter dó do outro, não é ter pena do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Toda vez que eu me coloco no lugar do outro, eu vou me colocar no lugar dele com a visão dele, com as crenças dele, os valores dele. Por isso que é muito importante para um relacionamento a gente conhecer os valores do outro. Na nossa casa, a gente precisa conhecer muito bem o que é importante para o nosso cônjuge, o que é importante para os nossos filhos, o que é importante para os nossos irmãos. Porque se a gente não sabe o que é importante para eles, a gente não vai conseguir reconhecer num momento o porquê que às vezes eles estão explosivos, o porquê que às vezes eles foram grossos, mal educados com a gente, porque às vezes isso atropelou algum valor que é importante para eles. E por isso eles tiveram aquele relacionamento ruim.